Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22. Eu queria que a gente lesse em voz de coro. E você que está com a gente na internet, vamos ler também em voz de coro. Vamos ler junto em voz de coro? Assim, irmãos, voz de coro é quando todos leem ao mesmo tempo. Então aqueles irmãos que leem atrasado não estão na voz de coro. Tá pronto? Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Amém, amém. A palavra forasteiro se popularizou no Brasil através dos antigos filmes de faroeste. Esse povo mais antigo, assim, quando a gente fala a palavra forasteiro, ele já lembra logo dos filmes de faroeste antigo. E nos filmes antigos, quando alguém chegava a uma cidadezinha pequena do Velho Oeste americano e entrava num daqueles boteco americano que tinha um nome diferente e todas as pessoas da cidade começavam a olhar para a pessoa diferente e chamá-lo de forasteiro. E o assunto preferido da cidade é o forasteiro que chegou ontem, fez isso, fez aquilo, deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. E a marca do forasteiro é que o forasteiro é de fora. A marca do forasteiro é que ele não pertence. E pertencimento é uma das carências mais profundas do ser humano. O ser humano faz muita coisa para se sentir pertencendo. Sabe, uma das idades mais complicadas da vida é a adolescência. E a razão de a adolescência ser um momento tão complicado é que o pertencimento que a criança tem na sua família, na adolescência, por causa da busca de individualidade psicológica da adolescência, a criança começa a perder um pouco do pertencimento. E aí a criança nessa fase, na adolescência, ela tem um sentimento forte de despertencimento. E ela tem angústias complicadas. Por que isso acontece com o adolescente? Porque na adolescência, por causa dos hormônios e por causa dessa nova etapa psicológica que a criança entra na adolescência, ela precisa se desligar dos pais. É um impulso natural de se desligar dos pais para construir a própria vida. E nesse desligar dos pais e ir em busca da própria vida, ela vai atrás de amigos, atrás de pessoas, porque ela quer pertencimento. As pessoas que estudam adolescentes gostam de brincar com a frase e dizer que os adolescentes só andam em bando, por causa da tendência natural dos adolescentes, porque eles estão se desligando dos pais, de procurar alguém para se encostar. Mas eu falo dos adolescentes só para falar da carência humana por pertencimento. Os adolescentes são verdadeiras esponjinhas, porque ele está buscando um meio aonde ele se sinta pertencente, então ele aceita qualquer coisa para pertencer. Mas a carência de pertencimento não é coisa de adolescente.
é coisa de ser humano. Os seres humanos querem pertencer a alguém, querem pertencer a algum meio, querem pertencer a algum grupo, porque Deus nos criou pertencendo. E o forasteiro não pertence. O texto do versículo 19 de Efésios 2 diz assim, estou lendo versão NVI: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo faz questão de puxar os crentes de Éfeso para dentro, e os puxa para dentro dizendo para eles: vocês não são forasteiros, vocês não são estrangeiros, vocês não são de fora, vocês são de dentro. Mas vocês são de dentro do quê? Esses crentes eram não judeus, que estavam se convertendo ao Deus dos judeus. Eles estavam aceitando a Jesus como seu Salvador. E porque eles aceitam a Jesus como seu Salvador, a religião anterior deles os rejeita. Eles não querem eles. Naquela região do Oriente Médio, religião é uma coisa séria, e religião é coisa dos pais. Passa de pai para filho, de avô para neto. E quando alguém sai de uma religião e vai para outra, a família inteira rompe com a pessoa. Esses crentes aceitam a Jesus largando algum tipo de religião que eles já tinham, então o povo da religião deles os abandona. E o Deus ao qual eles aceitam era o Deus dos judeus. E os judeus também não os consideravam, então eles estão meio soltos. E Paulo escreve para dizer para eles: não, vocês não estão soltos. Vocês pertencem, vocês fazem parte de alguma coisa, vocês são da família de Deus, vocês não são forasteiros, não são estrangeiros. E espiritualmente, irmãos, essa necessidade de pertencimento muitas vezes é uma armadilha. Muitas vezes a necessidade de pertencimento é uma armadilha, porque a gente aceitou a Jesus, mas a gente não sente que pertence ao povo de Deus, à família de Jesus, e porque a gente não sente que pertence por algumas razões, que vou falar daqui a pouco, porque a gente sente que não pertence, a dor do não pertencimento muitas vezes rouba a gente de Deus, rouba a gente da vida com Deus, e por isso Paulo insistiu em falar para o povo de Éfeso: vocês não são forasteiros, vocês não são estrangeiros, vocês são da família de Deus. E hoje, o Espírito Santo está trazendo isso para você, para insistir com você, porque é certo que se o Espírito Santo está trazendo isso para você, insistindo em você entender que você não é forasteiro, você não é de fora, você não é estrangeiro, você não é estranho à casa de Deus. Se o Espírito Santo está insistindo com você, significa que as trevas estão trabalhando duro durante essa semana para dizer para você que você não pertence, que você não é parte, que você não é desses, que você não é daqui, você é um estranho no ninho, você está solto. E se sentir solto é muito ruim. E quando a gente se sente solto, a gente perde a energia para continuar. Sabe, tem muitos crentes perdendo a energia para dar continuidade à vida cristã, porque alguma coisa fez ele sentir que ele não pertence. Sabe, uma das frases preferidas do diabo para jogar na cara da gente é a frase que virou o título de um filme: eu sei o que você fez no verão passado. Porque Satanás ama dizer que sabe o que você fez no verão passado. Inclusive, queria te dizer que Eu Sei o que Você Fez no Verão Passado é um filme de terror. Pronto, falei.
porque é um terror quando o diabo aponta e fala: eu sei o que você fez no verão passado. E quando Satanás faz isso, sabe o que ele está tentando fazer? Ele está tentando produzir em você despertencimento. As trevas ama dizer que você não pertence, que você não faz parte, porque quando ele produz na sua alma uma sensação de dor psicológica, de não pertencimento, o impulso natural de quem sente que não pertence é se afastar. O que é muito estranho, porque devia ser o contrário. Sabe, quando eu fico com a sensação de não pertencimento à minha família, quando eu fico com a sensação de não pertencimento à minha esposa, quando eu fico com a sensação de não pertencimento aos meus filhos, quando eu fico com a sensação de não pertencimento à minha família, eu devia trabalhar duro para chegar mais perto e sentir o pertencimento. Mas adivinha o que todo mundo faz? Quando a dor do despertencimento vem, o que as pessoas fazem é o contrário, elas se afastam. E sabe o que é chato? É que elas se afastam e depois reclamam que ninguém foi atrás. Sim, estou falando sério. Eu estou estudando gente faz tempo, as pessoas fazem exatamente isso. Quando elas sentem despertencimento, elas se afastam, fazem bico e ficam de longe com cara de poucos amigos. E quando ninguém vai atrás, ela diz: está vendo? Eu sabia que ninguém se importava. Eu me afastei, cruzei os braços, fiz cara feia, fiz bico e ninguém foi atrás de mim. Claro que não, você estava de braço cruzado, cara feia, bicudo, que quer se aproximar, não é? E toda semelhança é mera coincidência, que fique claro que não botei câmera na casa de ninguém essa semana. Por que é importante você entender isso? Porque o impulso natural do despertencimento é se afastar. E Satanás, espertamente, produz gatilhos psicológicos que cavam em você o despertencimento para fazer você se afastar. Porque, sabe uma coisa que Satanás sabe? Ele sabe que você não é forasteiro, que você não é estrangeiro, e que Deus não vai desistir de lutar por você, nunca. Satanás sabe que ele não pode convencer Deus a te abandonar. Satanás sabe que não pode convencer os anjos a não guerrear por você. Satanás sabe que não pode fazer o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abandonarem. Então Satanás só tem uma chance: convencer você a abandonar Deus. E o despertencimento é uma ferramenta lógica, uma ferramenta perfeita, porque ele produz em você o despertencimento e você se afasta, como todo ser humano faz. Por isso, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, e o Espírito Santo traz esse texto para nós, dizendo isso: portanto, vocês já não são estrangeiros, vocês não são forasteiros, vocês são concidadãos dos santos e vocês são membros da família de Deus. A ideia do Espírito Santo e a ideia de Paulo é acordar você para a ideia de que você pertence, sim. Mesmo quando Satanás diz para você: eu sei o que você fez no verão passado, te convencendo que, já que você andou fazendo o que não devia no verão passado, então é claro que você não pertence. E aí, uma coisa que Paulo coloca como ilustração na sequência do texto é a ilustração de uma construção. Na construção que Paulo usa como ilustração na sequência dos versículos, tem um templo, que é o templo de Deus. E esse templo é formado por pequenas pedras que se juntam para fazer a construção inteira. E nesse templo, você é uma das pedras. Paulo usa essa ilustração para falar de um tipo de pertencimento, aonde
você não é o que precisa ser sem todo o resto, mas todo o resto também não é o que precisa ser sem você. Às vezes Paulo usou como ilustração o corpo, dizendo que você é um dos membros do corpo, chamando você de orelha no corpo, de olho no corpo, de mão no corpo, de pé no corpo. E quando Paulo usa a ilustração do corpo, ele está falando de funcionalidade e de completude, estabelecendo que o pulmão é importante para o corpo funcionar. Sem pulmão o corpo morre. Mas o coração também é importante para o corpo funcionar. Sem coração o corpo morre. Nessa perspectiva paulina, o pertencimento significa que nós nos completamos uns aos outros e o sistema inteiro só funciona com todos nós funcionando. Então nós pertencemos a um sistema. Mas nesse texto, Paulo não usa corpo. Ele vai falar de corpo no capítulo 5 dessa epístola. Aqui ele usa um templo. E no templo tem uma construção. Deus se manifesta dentro dessa construção. E você é uma das pedras da construção. E por que é importante que Paulo tenha colocado um edifício, um templo, como símbolo do seu pertencimento? É importante porque quando você se vê como parte de uma construção, você percebe que um pedaço da construção deixa a construção incompleta. Mesmo que a construção ainda funcione faltando aquele pedaço, ela não está inteira, não está completa. A ideia é que você faz parte. Mas Paulo dá sequência a essa ideia, acrescentando duas questões. A primeira é que essa construção tem partes. Olha o versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. No versículo 20 a gente percebe que essa é uma construção que tem um fundamento. E tem gente específica para fazer parte do fundamento. E o fundamento são os apóstolos e profetas, ou seja, eles carregam o peso maior da construção. Em cima desse fundamento, outras coisas são colocadas e você faz parte disso. E ele diz que esse prédio tem uma pedra chamada pedra angular. E a pedra angular é Jesus. A pedra angular foi muito usada nas construções romanas. Os romanos colocavam um arco, onde as pedras iam sendo colocadas uma sobre a outra. E quando o arco virava, tinha uma pedra ali no meio, em cima do ângulo. E essa pedra sustentava todo o peso da construção do arco. A ideia de pedra angular significa que a construção só está em pé porque tem uma pedra angular segurando o arco. Para você pensar em arco, pensa numa porta e pensa nos arredores da porta feito de pedra. O arco é aquela parte arredondada que fica em cima da porta. Nas construções romanas, eles faziam aquele arco sem cimento, só o peso da pedra, sustentado na pedra angular que ficava no meio do ângulo, segurando o peso das pedras ao redor, sustentando ela. Jesus é a pedra angular, porque se tirar Jesus da construção, não tem construção. Tudo cai, tudo afunda, tudo desaba, se Jesus não está lá. Os apóstolos são fundamentos, são eles que carregam o peso da construção. E você está nessa construção em algum lugar, você faz parte disso. E o que o Espírito Santo e o que o apóstolo Paulo está tentando mostrar para você, que o diabo mentiu para você, quando disse que você não faz parte, porque você faz. O versículo
21, diz: todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. E vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Versículo 21 e 22 traz um segundo conceito que eu acho que é importante. E esse segundo conceito é importante porque é basicamente o Espírito Santo e o apóstolo Paulo combatendo o principal argumento do inferno para roubar de nós o sentimento de pertencimento. Paulo diz uma coisa estranha para um edifício. Ele diz que o edifício cresce. E ele diz que você, como parte do edifício, cresce. Cresce para se tornar. Então, Paulo está falando de um edifício um pouco estranho. É um edifício que está pronto, mas está sendo construído. Está sendo construído, mas está pronto. Esse não é um edifício que ele vai ser um edifício quando ficar pronto. Ele já é um edifício e ele já serve como edifício agora. Você não vai ser uma pedra que faz parte da construção quando ficar pronto. Você já está sendo uma pedra que faz parte da construção agora. Mas Paulo está dizendo que o edifício como um todo está crescendo, está se tornando um edifício cada vez melhor. E você, como uma pedra que faz parte do edifício, também está se tornando uma pedra cada vez melhor. Por que Paulo enfia essa ideia de processo, de progressão, de crescimento, dentro da ideia de Deus tem um templo na terra e você faz parte dele? Porque Paulo achou necessário dizer que o templo está crescendo. Porque Paulo achou necessário dizer que você, enquanto pedra, está melhorando. Por que ele achou necessário? Se o objetivo era só falar sobre o templo de Deus, essa ideia é desnecessária. É desnecessário falar que o templo está em crescimento. É só um templo. A igreja é o templo de Deus. Simbolicamente, Deus se manifesta na igreja ou na terra através da igreja. Então a igreja é o templo. Mas Paulo propositadamente acrescenta uma ideia de progressão, de processo, estabelecendo que o templo não está pronto. Até aquele dia, quando a igreja de Jesus for levada nesse dia, o templo fica pronto. Enquanto esse dia não chega, a igreja é um templo em aperfeiçoamento, em crescimento, em melhora. Paulo diz isso no versículo 21. Mas no versículo 22, Paulo diz que a mesma coisa que está acontecendo com o templo como um todo, porque ele está melhorando processualmente, Paulo diz que essa mesma coisa que acontece com o templo inteiro, acontece com você enquanto pedra. Você também está sendo aperfeiçoado, crescendo, melhorando. Por quê? Essa ideia não é desnecessária quando você entende que Paulo está combatendo na sua alma o despertencimento que muitas vezes desanima você. Sabe, irmãos, gente espiritual, gente que ama Jesus, gente que leva a Deus a sério, gente que anda de fato com Deus, entra numa crise espiritual só porque aconteceu alguma coisa na igreja, algum relacionamento complicou, e essa pessoa sentiu que por alguma razão ela não está pertencendo mais à igreja. E as pessoas muitas vezes se veem obrigadas a chamar a atenção uns dos outros. E eu vejo direto pessoas repetindo isso na internet. As pessoas dizem assim: se você saiu da igreja porque o seu pastor te tratou mal, então você não estava servindo a Deus, estava servindo ao pastor. Se você saiu da igreja porque o seu irmão te tratou mal, então você não estava servindo a Deus, estava servindo ao irmão. Esse sentimento de despertencimento, ele é um verdadeiro vilão na produção de uma crise que afeta a vida espiritual das pessoas e faz com que elas
se sintam tão mal, tão afetadas, que servir a Deus para de fazer sentido. Então, quando Paulo coloca na história o fato de que o templo de Deus não está totalmente construído, e que o homem de Deus, a mulher de Deus não está totalmente construído, ele está acrescentando ao pertencimento um sustentador, que é o fato de você é de Deus, mas vai ser mais amanhã. Você é de Deus, mas vai ser mais na semana que vem. Você é de Deus, mas vai ser mais daqui a um ano. Você é de Deus, mas vai ser mais daqui a 5 anos. Você é de Deus, mas vai melhorar. E daqui a 5 anos você vai pertencer mais? Não. Você vai melhorar, você vai crescer, você vai se tornar alguém melhor, mas você já é de Deus agora, tanto quanto será daqui a 10 anos. Você, enquanto tijolo, que faz parte da construção de Deus no mundo, você vai se tornar um tijolo melhor, um tijolo mais robusto, um tijolo mais firme, um tijolo mais capaz, mas você não vai pertencer mais à construção de Deus do que você pertence hoje, porque você faz parte, você está no corpo, você está lá, e não importa o que digam para você, não importa como as pessoas lidam com você, isso não significa que você não faça parte, porque você faz parte. E aí eu volto ao texto do versículo 19, para te dizer a fala do apóstolo Paulo, que o Espírito Santo trouxe para nós hoje. Portanto, você já não é estrangeiro, você já não é forasteiro, você é concidadão dos santos e você é membro da família de Deus. Ainda que enquanto tijolo desse templo de Deus, você tem muito que melhorar. Aliás, toca em alguém perto de você e diga para ele assim: você tem muito que melhorar. Muito que melhorar. Na verdade, é muito mesmo que melhorar. Mas quando você melhorar muito, você não vai pertencer mais do que você pertence agora, porque você já é. E isso é extremamente importante, porque as trevas vão pegar o quanto falta para você melhorar, para te apontar o dedo e dizer: está vendo? Você não pertence. E se as trevas conseguirem te convencer que você não pertence, a dor do despertencimento vai te convidar a se afastar. E quando você se afasta, você perde a vida, você afunda, você piora, você estraga, você se torna uma versão muito pior de você mesmo. Então, é preciso entender que quem é de Deus vai se tornar cada vez mais de Deus na medida em que aceita o pertencimento. Para que hoje, enquanto falta muita coisa, você não permita que seu coração te roube a verdade do pertencimento. Sabe, eu gosto de usar como ilustração o fato de que uma criança recém-nascida já é um ser humano. E nós gostamos de pensar que a criança recém-nascida é um adulto em miniatura. Mas a verdade é que ele é um ser humano com todos os direitos que um ser humano tem por ser humano. Mas ele não está pronto ainda. Ele só vai ficar pronto psicologicamente, fisicamente, socialmente, lá pelos 25 anos. Ele vai estar inteiro, completo, funcionando. Mas
Ninguém vai deixar para considerá-lo humano só quando ele tiver 25 anos. As pessoas o consideram humano e dão a ele todos os direitos humanos ainda na madre. E eu gosto de usar isso como exemplo para ajudar você a entender que você não vai ser de Deus e você não vai pertencer a Deus quando você melhorar e se tornar uma versão melhor de si mesmo. Você pertence a Deus agora, hoje. Você é dele, com tudo o que isso significa agora. Eu gosto da fala do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, porque Paulo escreve para os Efésios para falar disso. Eu gosto da fala de Paulo, quando ele diz aos Efésios que Deus levantou na igreja o fundamento de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoar os santos. Porque os santos são santos, mas não são perfeitos ainda. Mas eles já são santos. E santos no sentido que a palavra santidade tem na Bíblia. Santidade tem a ver com pertencimento. O moralismo e a religião transformou a palavra santo numa outra coisa. Mas a verdade é que a palavra santo, lá no Velho Testamento, lá dentro do tabernáculo, a palavra santo era escrito no utensílio. Tinha um utensílio lá no templo, na verdade vários, mas estou falando de um. Tem um utensílio lá no templo, no tabernáculo, onde está escrito assim: Santo ao Senhor. E o que significa santo ao Senhor? Significa que aquele utensílio só podia ser usado no templo. Não podia ser usado em nenhum outro lugar. Seria a mesma coisa que escrever naquele utensílio assim, ó: pertencente ao Senhor. Ninguém mais pode usar, só a Deus. Deixa eu te contar. Quando o Novo Testamento usa a palavra santo, está falando de você. E sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que você tem um dono, que Deus é seu dono. Mas não, isso não faz sentido ainda, a não ser que você compare isso na perspectiva do povo daquela época. Para o povo daquela época, quem nasce numa determinada nação pertence ao Deus daquela nação. Quem nasce em Israel pertence ao Deus de Abraão. Mas quem nasce no Egito pertence aos deuses egípcios. Quem nasce em Roma pertence aos deuses romanos. De tal forma que cada nação tem um conjunto de divindades e esses deuses são os donos do povo que nasce lá. É por isso que na história da humanidade é sempre muito importante perguntar onde você nasceu. Mas aí, o Novo Testamento chegou e Paulo disse aos Colossenses que Jesus morreu naquela cruz, comprou você, pagou a conta por você, e agora você foi transportado. Paulo disse isso aos Colossenses: você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. A ideia básica é assim: vamos imaginar que uma pessoa nasceu no Egito, e como ela nasceu no Egito, e um dia alguém fala de Jesus para essa pessoa que pertence a Munhá, e essa pessoa levanta a mão para Jesus e ela diz: eu quero aceitar o sacrifício de Jesus, eu quero aceitar que Ele morreu por mim. Paulo diz que quando essa pessoa faz esse gesto de rendição, de entrega, automaticamente ela é tirada da posse de Amon-Ra e ela passa a fazer parte de um novo povo, um povo que não tem lugar, que não tem geografia. O povo de Jesus, a igreja de Jesus, esse templo do qual Paulo está falando, ele não tem uma geografia como as outras divindades. Todos os outros deuses têm uma geografia. Todos eles têm uma geografia. A Germânia pertence a Odin, o Egito pertence a Amon-Ra, as nações de Canaã pertencem a Baal, e por aí vai. A Grécia pertence a Zeus, Israel pertence a Yahvé. Mas no Novo Testamento,
Quando alguém nasce de novo, ele pertence a Jesus, independente da geografia onde ele está. E como ele pertence a Jesus, ele é um santo. Santo porque ele tem um dono. Santo porque o Deus daquela terra não pode mais reivindicá-lo. Santo porque nenhum Deus pode dizer é meu, porque Yahvé vai falar seu nada, é meu, porque ele aceitou Jesus, ele me pertence. Pertencimento, do qual Paulo está falando, tem a ver com isso. Você é de Jesus. Pastor, mas eu não consigo aceitar que eu sou de Jesus, porque eu faço muita coisa errada. Eu andei fazendo umas besteiras aí. Paulo está dizendo que é assim mesmo. Você vai melhorar. Toca no irmão perto de você, consola ele e fala assim: você vai melhorar. Fala para ele: você está crescendo. Escuta isso. Paulo faz questão de deixar claro que o templo está melhorando, está crescendo. Mas ele também faz questão de deixar claro que a pedra que está no templo também está crescendo. Talvez você esteja incluído na seguinte descrição: há 10 anos atrás, você era um crente mais ou menos. Depois de 10 anos crescendo, você se tornou um crente melhor. Isso significa que daqui a 10 anos, você será um crente ainda melhor do que hoje, porque você está crescendo. Mas talvez você não se encaixa nessa descrição, ou porque acabou de começar, ou porque não investe no crescimento. Fica enrolando. E para esses que ficam enrolando e não crescem, o diabo convence mais fácil. Ele convence mais facilmente de que é claro que você não pertence. Olha para você. Como que pertence? E o desafio de Deus para mim e para você hoje é: não permita que o diabo, nem nada, nem ninguém te convença que você não pertence, porque você pertence.